vieram aqui no Brasil, em vários lugares, não foi só o Boaventura, teve pessoal no Ceará, os pesquisadores do Ceará. Eles foram a Brasília, falar com esse general, com o filho desse general que eu comentei aqui, e interessante é esse general Showa que eu comentei pra vocês, que foi mostrado o vídeo pra ele. Ele ficou tão fascinado com o assunto que ele começou a pesquisar. Ele virou meio que um ufólogo também, pesquisando o assunto general. E ele ia numa fazenda de Alexânia, onde ele ficou sabendo pelos militares, colegas dele, no Goiás, que ele trabalhava em Brasília. E aí os militares falaram, olha, tá acontecendo fenômenos numa fazenda de Alexânia, chamada Rio Douro, fazenda Rio Douro, em Goiás. 200 quilômetros de Brasília. E aí lá aconteciam as naves, luzes, e o general testemunhou tudo isso, ele tem um livro falando sobre isso. E ele convidava todo mundo, ele convidava os militares, colegas dele, ele convidava jornalistas, ele convidava político. Imagina, um general super influente. Então, são fenômenos que tiveram várias pessoas notáveis na década de 60 com ele, observando esses fenômenos acontecendo. E uma das vezes, desceu um fenômeno, uma nave luminosa. Eles faziam contatos por luz, por lanterna. A nave piscava, sim ou não. Tipo, Segundo o Showa, ele era capaz de ler o que eles estavam pensando. Então eles faziam uma pergunta mentalmente. E desceu a nave e ele quis se aproximar. Ele recebeu o positivo que sim, poderia se aproximar. Ele ficou a 15 metros da nave, com todo mundo olhando, esses caras todos. E ele pede pra entrar. E aí a nave fala que não. Entrar não, você vai ficar aqui. E eles testemunharam vários tipos de fenômenos, sejam orbes luminosos, sejam discos voadores mesmo. Algumas vezes eram névoas que vinham e dentro de uma névoa materializavam um objeto. E um general falando isso no livro, que eu recomendo a todo mundo aí. Olha aí, esse aí é o Moacir Showa. Ele levava o filho dele, né? Que era o Paulo, que também era militar e também virou general. O Paulo pequeno ia nessas vigílias com ele. E Paulo também cresceu nisso. E aí volta na... E por que eu tô falando isso? Volta lá na foto do Boaventura, que tem essa galera do programa. Olha só, esses caras da ponta são do programa de investigação de jovens dos Estados Unidos lá em 2008. ATIP? Enfatizando, não vale a pena pesquisar isso, né? E os caras lá pesquisando. Visitaram o Boaventura porque eles queriam um pedaço de nave que o Boaventura tem de Ubatuba. Deve ter falado isso aqui. Ele tem um pedaço que foi dado por um militar. Que muita gente fala que ou é um pedaço de objeto ou é um subproduto da propulsão dele. Ele teria despejado aquilo. Talvez a nave não tenha caído, ele tenha despejado uma grande quantidade de material que saiu quente, como se fosse um meteorito ali, esfriou na praia e o pessoal, os pescadores coletaram. Militares pegaram esses objetos, evidentemente. E o Boaventura eles queriam de graça, pedindo o Boaventura, não, me dá aí de graça esse negócio aí. Aí o Boaventura, não, peraí, vamos compartilhar a informação, não. E claro, o Boaventura não deu e esses caras foram embora, né? Os caras não tentaram nem barganhar com ele? Tipo... Não, segundo o Boaventura, ele pode até explicar melhor depois pra vocês, mas pelo que eu sei, não tentaram nenhuma contraproposta pra isso, né? E saíram de mãos vazias. E eles encontraram em Brasília o Paulo Yogi, o Showa, que é o filho do Moacir Showa, que, claro, tinha muito conhecimento desses fenômenos também. Então, esses caras estiveram no Brasil inteiro, obtendo informações e montaram um banco de dados. O maior banco de dados já criado de OVNIs foram esses caras da ponta que montaram para esse programa ALSAP com muito dado do Brasil. Então, você vê que os caras pesquisam, estão no Brasil, tem uma proximidade aqui, né? Acontece muita coisa aqui, eles estão interessados, estão de olho. Por isso que surgem muitas teorias de Varginha, né? Que teria pego o ser de Varginha, os objetos, etc. Né? E a imagem 10, finalmente, o que está aparecendo nos Estados Unidos? Qual que é a grande preocupação hoje? Não pilota um caça da Marinha sem ter um OVNI colado nele. Os modelos. Não viaja um submarino nuclear ou um navio nuclear sem ter um OVNI colado nele. Não falam um OVNI, é um enxame de OVNIs. Que eles falam drones. Né? Aí você pergunta, será que a Marinha deixaria um enxame de drones ficar ali impunemente? Eles não derrubam. Eles não derrubam. Não derrubam? Não derrubam. E a gente sabe pelos documentos. Só observação, eles só observam. Você acha que a Marinha deixaria drones convencionais ficarem ali em cima dos navios, em cima dos caças e não fazer nada? Claro que não. Eles não derrubaram um OVNI, né? Um dos OVNIs foi derrubado, né? Por um míssil. Eles falaram que era um balão. Eles usaram um míssil Sidewinder, que custa centenas de milhões de dólares pra derrubar um balão. Você acha que era um balão? E aí balão saiu caro, né? E esses são os principais objetos que têm aparecido. O famosão lá, que é o Tic Tac. A única diferença do Tic Tac, ele tem duas anteninhas ali embaixo, né? Ou sei lá o que é isso, né? Esses apêndices embaixo. Tem o disco voador clássico, né? Esse segundo aqui é o que
estaria no vídeo. Esse seria o gimbal, né? Que tava no gimbal, vídeo ali, né? o vídeo que foi liberado, né? Um disco voador meio diferentão ali, É. meio peão, né? Meio de... tem esse é bizarro, é um cubo que tem envolto por uma esfera transparente. Esses pilotos vêm direto. Uhum. E o mais clássico de todos, que são os orbes, né? Aí, principalmente da cor branca, que são as esferas de luz. Que aí esse é o que a gente mais ouve aí pelo mundo afora, principalmente no Brasil, né? E é direto, por isso que o Elizondo fala, esses oficiais de inteligência falam que vem a público, por isso tem as audiências, porque eles estão muito preocupados disso ser uma operação de monitoramento para um possível ataque no futuro. Então eles querem evitar o quê? Um novo 11 de setembro. O que foi o 11 de setembro? Eles tinham todas as informações. A FBI, a CIA, as mais de 10 agentes de inteligência tinham informações que poderia ter um possível ataque. O que você faz com essa informação? Você fala, abre o jogo para a população ou você fica quieto? O que você faz com isso? E essas agências, por que tem mais de 10 agências? A gente tem quantas agências de inteligência aqui no Brasil? Uma, a BIM. Por que os Estados Unidos têm mais de 10? Porque dessa forma eles mantêm o segredo compartimentado. É muito mais difícil você descobrir o que está acontecendo. Então por isso que a inteligência tem várias ramificações lá. E cada uma tem um pedacinho do segredo OVNI. Então tem a NSA, coisas que a gente nunca ouve no Brasil. NSA, a DIA, aí tem as outras, né? CIA, enfim. E tem a história por trás do motivo de que fez o Luiz Elizondo sair desse programa, né? Que, tipo, eles iam fazer uma armadilha para pegar os OVNIs. Eles iam juntar porta-aviões nucleares, coisas nucleares envolvidas, né? Porque aparentemente esses objetos se atraem por equipamentos e ogivas nucleares e tal. Então eles iam fazer uma armadilha, uma isca, para esses objetos chegarem lá e eles conseguirem fazer imagens nítidas, fazer registro deles. Só que aí esse plano não avançou. O Elizondo estava querendo muito que esse plano avançasse, mas não avançou, e aí ele pediu para sair. Falar, não, então vou sair fora. Porque eles falam que é que nem formiga no doce. Você põe o doce na pia ali, vai aparecer formiga. Eles falam que você põe um submarino nuclear, um navio nuclear, vem o OVNI ali. Imagina esse pessoal sabendo disso. Aí a gente não sabe se eles já sabem o que são ou se não sabem o medo ou o cagaço que deve rolar. Eles vão atacar a gente? Em algum momento eles vão Fica parecendo uma Guerra Fria, né? Parece uma Por Guerra isso que eles Fria. nunca atiram. Se você vê que tem um drone ali e o cara não tá atirando, tem alguma coisa estranha. Com medo de Uma retaliação. uma retaliação. E com certeza eles já sabem características. Eu vou mostrar depois a estatística do órgão de OVNI dos Estados Unidos. Como é que eles diferenciam? Eles têm assinatura, eles sabem quanto que os equipamentos leem diferente em relação ao objeto normal. Então o que eu tava falando do 9 do 11 qual que é o medo desses caras? Parece muito uma operação de reconhecimento. Eles estão olhando cada arma que os caras têm nova, eles vão lá olhar. Catalogando, medindo, fazendo as medições. Vão lá, não é só isso, eles vão nas usinas nucleares, nas questões de refinaria, tudo que é energético. Se vocês olharem, em 86 teve a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Sim. Onde é a primeira vez que um brigadeiro chamou uma coletiva de imprensa para falar que realmente teve uma invasão de OVNI, não sabemos o que é, colocamos caças para perseguir. Os pilotos, né, todos falando, aquilo foi bizarro, foi um show, né? E nunca mais aconteceu, porque deve ter tomado uma prensa depois. Nunca mais aconteceu um negócio daquele, né? O Brasil foi invadido por dezenas de objetos, né? Inclusive os controladores de voo falam que tinham objetos de quilômetros, né? Que os menores saíam, né? Entravam e saíam dele. Então, louco. E eles passaram em refinarias, em instalações estratégicas. Não foi só militar. Não só abordaram as aeronaves e ficaram brincando de pique-pega. Eles abordaram posições estratégicas do Brasil em termos de defesa e termos de energia. Aparentemente demonstra um pensamento militar, né? De reconhecimento militar, né? O que é muito estranho. Falando um pouco da velocidade desses objetos, eu tenho um amigo que é físico, aliás, um abraço para o Gustavo Rojas, é astrofísico. Ele apresentou um programa de ciência na TV Cultura um tempo atrás, enfim. Ele estava falando para mim uma vez sobre... Vocês lembram quando teve aquele OVNI do Datena? Que o Datena estava ao vivo no programa de TV e apareceu um objeto muito rápido, né? E aí eu passei esse vídeo para ele dar uma analisada para mim, para ele me dar algumas ideias sobre o que poderia ser aquele objeto, né? Que na época se falou que ele era muito rápido. Chegaram a falar que ele estava não sei quantas vezes a velocidade do som, né? Aí ele me falou uma parada que era tipo a paralaxe. Ele falou que às vezes a paralaxe, que é a perspectiva que você tem de um objeto que está distante. Que movem... A paralaxe no desenho animado se usa muito, né? Isso. O que está na frente se move mais devagar do que está no fundo. Isso. Quando você está no carro, as coisas... Não. O que está perto se move muito mais rápido do que está no fundo. Então as árvores vão passando rápido e lá no fundo aquelas montanhas demoram para passar. Isso, exatamente. Essa diferença de velocidade, né? Exatamente.
Aí ele falou que se você está numa aeronave que está indo para uma direção e o objeto está indo contra você e tem a paralaxe, a impressão que pode te dar visualmente, aparente no caso, né, Sei. é que o objeto está muito rápido. Né? E o piloto, quando eu falei isso no canal, o pessoal quis me matar, mas o piloto não é um cientista, ele é um militar treinado para pilotar uma aeronave. Então, você acha que às vezes, jogando aqui para você, É um ser humano, né? ser humano, você É. acha que pode ter esse erro de interpretação por conta da paralaxe ou qualquer outro fator óptico que poderia ter interferido? Sim, inclusive o Starlink, né, tem pregado pegadinha, né? Hum, Você vê que tem isso, por exemplo, se o avião estiver passando e um objeto ao contrário, porra, não vai ter nem tempo do cara processar o que é aquilo. Sim, Ele vai ver o negócio disparando e ele vai falar, pô, um negócio não identificado realmente. Agora o que é? Agora, Starlink. Tem Starlink hoje em dia azul. Chile, Argentina, Brasil foi visto Starlink azul. É? Por quê? Porque estão colocando uma película, estão lançando todo dia um Starlink com uma versão nova, com uma película nova, fazendo um monte de teste. E tem um Starlink que absorve os outros comprimentos de onda e reflete a cor azul. Aí tu vê um negócio azul comprido no céu, uma nave extraterrestre. sim, sim. E é o Elon Musk pregando pegadinha na gente, cada Olha vez só, mais. que pimpão. Então, assim, e um piloto não foi treinado por um Starlink azul. Sim. Então, eventualmente, ele vai classificar aquilo como algo anômalo ou não identificado, mas não é culpa do piloto. É Uhum. culpa de que tem gente aprontando e colocando coisa Sim, no céu sim. que não devia. Mas voltando ao 9 do 11, parece uma operação de reconhecimento. Os caras estão muito preocupados com isso. Quando eles tentaram, o Grush, eles os oficiais de inteligência que estão vindo a público, tentaram avisar o secretário de defesa, pessoas que estão mais na alta esfera, tem todo um conjunto de oficiais sêniores blindando. Tipo assim, não preocupa meu chefe, não. Eu tô aqui pra filtrar, pra não chegar a problema. Já tem problema demais com o meu chefe. Você ainda vai falar que tem disco voador querendo dominar aqui a gente? Né? Então, teve essa blindagem. E grande parte dessa blindagem são oficiais que são cristãos ortodoxos, que falam que isso é tudo demoníaco, que não pode ser estudado. Inclusive, o ALSAP, ele é terminado por esse motivo, que segundo eles vão. Por causa desses oficiais sêniores que falam que isso é um assunto Não, e demoníaco. faz muito Que sentido. esses seres aí são malévolos e que a gente não pode pesquisar isso aí. Faz muito sentido porque sempre quando eu abordo vida fora da Terra, e eu não digo nem de OVNI, por exemplo, possibilidade de vida em Europa, Lua de Júpiter. Sempre que eu falo dessas coisas, sempre tem comentário de gente cristã que fala assim, mas nunca vai descobrir nada, porque Deus não pensou nesse tipo de coisa, ele não criou vida lá em Júpiter, criou vida aqui. Então tem uma resistência mesmo na galera que é ortodoxa cristã de não acreditar, que achar que é tudo invenção para distrair a gente do evangelho, qualquer coisa do tipo. Então faz muito sentido. E a gente pensa, né? Os caras são tão avançados, por que caiu em Roswell uma nave? É o que o Sacani fala, né? Pô, os Né? caras viajam não sei quantos anos-luz. Como é que pode? Viaja tantos anos-luz, por que caiu aqui? Primeiro, pode não ser tão avançado assim. Se o cara se instalou aqui há 300 anos antes da gente, pensa na quantidade de desenvolvimento que a gente teve em 100 anos. Porra, iPhone há 50 anos atrás. Imagina se alguém pensava que tinha ter um iPhone assim. Então imagina um cara que tá 300 anos avançado. Agora imagina 1000. Porra, esquece. Cara, É alguma coisa que a gente não consegue nem a imaginar. gente vai achar que é mágica. É. Entendeu? Então a nossa compreensão é sempre achar que a tecnologia tá milhões, zilhões de anos, porque pra gente é tão incompreensível, é tão mágico aquilo, que esse cara não pode estar 100 nem 1000, tá 1 milhão. Então o nosso raciocínio é que erra. Mas se esse cara tiver pelo menos a 300, ele não é tão avançado assim e pra gente é mágica. Mas ele tá também propenso a falhas. Entendi. De Então tem repente- essa hipótese. Ou às vezes não é um cara tão avançado e que tá aqui, se instalou aqui, tá investigando. Às vezes a gente só é inquilino aqui, né? O proprietário é outro, né? Tá só pagando aluguel aqui. Mas quem toma conta é esse cara. Ou, o que falam também, pode ter a teoria das múltiplas facções. Será que tem múltiplas inteligências aqui malevolentes, neutras e benevolentes tentando influenciar aqui por algum motivo? Será que elas estão se degladiando de si? O que é uma coisa muito mais bizarra de se pensar. E a gente aqui só no meio da confusão, né? Sem saber birosca nenhuma. Hoje, as duas teorias que esses caras mais falam nos Estados Unidos é múltiplas facções e que os testes nucleares teriam causado pulsos, e causam mesmo pulsos eletromagnéticos, que teriam afetado uma nave que não é tão avançada assim. Né? E que a gente sempre tenta colocar, às vezes não vê de outro planeta, tá aqui, o cara tá aqui. Tem uma questão também que, para quem leu Platolândia, aquele livro, fica mais fácil de entender, né? Se esses objetos eles trabalham em mais dimensões, os nossos sentidos não conseguiriam perceber isso. E aí ele dá É o uma coisa exemplo. absurda. Ele dá um exemplo de um ser imaginário que vive numa folha de papel, numa folha bidimensional. Então você tem um ponto lá que é um indivíduo. Aquele ponto, ele não consegue perceber uma esfera, porque é um objeto tridimensional. Então se essa esfera atravessa esse papel, o que ele vai ver? Ele vai ver um círculo aparecendo de repente, aumentando, diminuindo e sumindo, que
que é a esfera atravessando o papel. Ela começa pequena, porque ele só vê seções dessa, Isso. só seções dessa esfera. Agora você imagina um objeto de 4, 5 dimensões se movimentando em mais dimensões. Então aparece aqui, desaparece lá, porque pra gente, os nossos sentidos não percebem essa dimensão. Como esse ser bidimensional não consegue perceber uma terceira dimensão. Né? O ser da quarta dimensão ia conseguir ver através de você. Talvez, Né? É absurdo. Ele consegue ver uma coluna e ver atrás da coluna, não sei. É alguma coisa também que eu já li. Muita gente fala, né? Vi um OVNI mudando de forma. É. Né? Será que não é isso? Será que não é uma Acho que não. projeção É. de uma dimensão superior que tá aqui, que tá só vendo uma sessão? Exato. Tem um pesquisador, acho que é Jacques Vallée, Sim, acho que que, né, que ele fala que ele tem a hipótese de que são seres de outra dimensão. Por que ele fala isso? Porque os astrônomos, os cientistas, no geral, falam assim, mano, não tem como uma nave vir de, sei lá, de Alpha Centauri, porque são 4 anos-luz de distância, né? Não tem como fazer uma viagem absurda como essa. Essas distâncias são absurdas. São absurdas. Então, aí o pessoal fala, então pode ser que eles não venham de longe, que eles venham de outra dimensão. Né? Aí tem alguma... Até nos Estados Unidos essa narrativa tá ganhando Sim, força. fazendo um link aqui, imagem 13 já aqui na conversa de Tá. vocês aqui, que vai encaixar perfeito. A taxonomia de Nell, vou explicar já o que é isso. Como chama? Taxonomia de Nell. O Cal Nell é um dos denunciantes. Ele é um coronel que ele simplesmente era o chefe dos programas de tecnologia estrangeira. Quando fala tecnologia estrangeira, leia-se. Os caras conseguem... Saiu agora um caça da Rússia e um da China. Tem lá na base dos Estados Unidos um caça da Rússia e a China. Eles fazem Blue Team contra Red Team. Vai ter um caça da China, um J-20, e um piloto treinado para pilotar o americano, treinado para pilotar o caça da China, para combater e treinar a simulação, para você treinar a resposta para quando tiver um combate real com esses caças. Sim. Então, assim, como é que foi parar esse caça na China, né? Como é que os caras conseguem coisa, né? E o Nell, ele comandava esse programa de tecnologia estrangeira. E quando fala tecnologia estrangeira, leia-se países estrangeiros e, segundo eles falam, tecnologias que não são desse mundo. Não daqui. Não sei de onde são, e o Nell era o chefe disso. E o Nell é denunciante e ele fala que essa é a taxonomia que o governo usa para explicar as múltiplas hipóteses sobre os UAP, né? E aí, naquele momento, na legislação... Por que mudaram o termo? Porque o governo começa a ver que esses objetos eles entram sem se abalar no fundo do oceano e também vão para o espaço. Multimídia, né? E ainda atravessam materiais, montanhas. Então você viram múltiplos domínios que eles chamam, né? Ar, espaço, água, oceano, rio, enfim. E aí vira de objeto voador não identificado para fenômeno anômalo não identificado. Tá. Para englobar tudo. Para englobar qualquer coisa que possa acontecer, inclusive as bizarrices de acontecer, de aparecer um ser ou uma seção de algo aqui e mudar de forma. Sim. Então, contempla tudo. Basicamente